Boa tarde, turma. Boa tarde. Eu sou a Ana. Eu sou a Thaís. E vamos começar aqui conversando sobre esse papo. Eu sou a Ana, sou Product Designer na Neon, 4 anos trabalhando ali no setor de banking. Hoje eu sou responsável pela área de gestão do dinheiro e Open Finance. Passar a parte chata de o que eu fiz da vida, o que eu estudei, mas curiosidades, eu sou apaixonada por música, então adorei a apresentação que a gente teve mais cedo. Eu faço velas aromáticas, sou ratinha dos esportes e tenho um shih tzu com espírito de pitbull chamado Pike. Eu sou a Thaís Rigolon, sou uma mulher branca, estou usando óculos, uma blusa azul, saia azul, também estou usando uma blusa de frio. Eu sou a penetra aqui, porque eu sou de produto, então acho que... E somos a primeira dupla aqui, né? Sim. Fazendo. Então a gente vai ter aqui uma... Estamos animadas, mas vamos botar na velocidade 2 para apresentar aqui rápido. Também lidero a comunidade de mulheres de produto. E curiosidade, sou gateira, cinéfila, amo viajar, essas coisas aí. Hoje eu cometi um gafe, esqueci de me autodescrever, mas eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, estou de blusa, camisa azul, calça azul e sapato branco. Boa, bora. Boa. Acho que antes da gente começar a falar realmente do nosso case em si, é bom a gente dar um contexto. Neon, né? Quem que a gente é? A Neon é muito focada no brasileiro trabalhador, que é aquele MEI, aquele cara autônomo, muitas vezes está fazendo, né, está ganhando no almoço para pagar a janta, e esse é o nosso foco, né? A gente quer criar caminhos para essa galera conseguir vencer na vida. E a gente sabe que o problema do Brasil hoje é o acesso ao crédito. Então, o nosso foco principal é conseguir melhorar o acesso ao crédito para todas essas pessoas trabalhadoras. Aqui tem um pouco da jornada da Neon. Isso tem total relação com produto e experiência, porque, ao longo dos anos, desde 2016, a gente foi comprando algumas empresas. Uma delas foi a MEI Fácil, que era muito focada no MEI. E, ao longo do tempo, a gente teve várias tecnologias, né, vindo dessas empresas de formas diferentes. Então, hoje, em 2025, a gente pode falar que a gente tem um único app que consolida tudo isso, toda essa jornada, seja para o MEI, para o autônomo, para o PF, e, com isso, a gente conseguiu muitas coisas, né? Então, acho que é algo que vale a gente, enfim, relembrar e comemorar aqui. E aí, dentro disso, muitas pessoas que trabalham em fintechs e tudo mais, a gente sabe que a gente tem empresas dentro da empresa. Eu e a Aninha, a gente trabalha no contexto de payments, de pagamentos. E a gente trabalha com aqueles produtos que são aqueles produtos que não podem dar erro nenhum, né? Então, o Pix não pode parar, a pessoa precisa conseguir pagar o boleto dela, não pode dar erro. Enfim, a gente lida com o serviço essencial do dia a dia. Então, se o Pix deu certo, ninguém vai falar nada. Se deu erro, é crise na hora. Então, a gente precisa gerar conveniência, segurança e eficiência. Esse é o nosso foco enquanto Daily Banking. Aqui tem um pouco do que é esse Daily Banking, né? A gente fala de a conta digital, é o extrato da conta. Eu fiz um Pix agora, o meu saldo, ele está equalizado? Imagina, eu fiz um Pix para alguém, ou eu recebi um Pix e eu não vejo meu saldo mudar. Isso dá desespero na pessoa, né? Então, a gente tem que lidar com esses produtos de forma tempestiva, no sentido de que isso impacta de forma dolorosa o nosso cliente. E o nosso cliente não é aquele cliente que é da Faria Lima, né? O nosso cliente é aquele que está contando o dinheirinho dele. Então, a gente tem que ter realmente muita empatia nisso. Boa. E falando um pouquinho da importância, né, de Daily Bank, como a Tá comentou, por mais que as pessoas normalmente abram contas no banco pensando ali em crédito, pensando em investimento, em seguro, nos produtos de Daily Bank, no Pix, no pagamento, olhando a conta, que é onde ele faz, de fato, aquele tete-a-tete com o banco, né? Onde ele vive as principais experiências que ele tem ali no banco. E aí, justamente por ser esse tete-a-tete, que é onde a gente cria ali a recorrência de uso, e quanto mais o usuário usa a conta, mais o banco consegue conhecer, mais ele consegue ofertar produtos mais assertivos para o usuário. E aí, trazendo um pouquinho para o contexto de design e produto, eu sei que essa frase vai parecer clichê no nosso meio, mas o nosso foco é, de fato, a imersão dentro da vida do cliente. Por quê? Qualquer alteração que a gente faça numa jornada de banking, seja para mudar um texto, colocar uma nova jornada, tirar um produto, colocar um produto, a gente não só vai impactar a vida do
do usuário ali na vida financeira dele, mas também vai alterar ali aspectos psicológicos, aspectos emocionais, fisiológicos. E aí, para começar esse papo, eu gostaria de trazer um exemplo fictício, mas não tão fictício assim. Desculpa. A Maria é uma mulher, tem 2 filhos, ela é autônoma, e como todo autônomo no nosso país, vive ali aquela incerteza, né, se eu vou ter dinheiro no final do mês, se eu vou conseguir pagar minhas contas, e como é que vai ser. Vive na ansiedade, na densidade de carga cognitiva, tomando microdecisão o tempo inteiro. E aí, enfim, num dia ela colocou ali a fatura dela para agendar, né, agendou o pagamento da fatura, acordou num dia, olhou no celular, o banco manda uma mensagem falando que aquela fatura não foi paga por falta de saldo. Aí, sem perceber, ela olha, na verdade, o app dela, vê que não tem saldo, ela olha nos outros bancos também, vê que não tem saldo, e aí ela começa a entrar num estado de tensão, de carga, enfim, emocional, liberando cortisol no sangue dela, ansiedade, enfim, dependendo da pessoa, dor de cabeça, dor de barriga, enfim, todo mundo aqui já viveu, já foi uma Maria, ou já conhece alguém que é uma Maria. E aí a reflexão que fica é a gente, enquanto instituição financeira, o quanto que a gente está pensando na jornada, para além, de fato, da comunicação. A gente está pensando que a gente está impactando a vida do usuário no dia dele? E aí, trazendo aqui um pouquinho para a gente, quem for de banco, tira os vieses aí de banco, mas quem que aqui lembra uma última vez que fez um Pix e lembra direitinho da experiência que foi ter enviado um Pix? E se tiver alguém aqui, me procura depois que eu quero conversar com vocês, tá? Mas aposto que todo mundo aqui tem um case que lembra direitinho como que foi a sensação de não ter conseguido enviar um Pix. É o Pix que não abriu, não enviou, é o Pix que não recebeu, é o app que deu, enfim, crashou. E aí, por que isso acontece, né? Por que essas duas relações se conectam, a Maria e o Pix? Basicamente, quando a gente pensa em banking, a gente tem um viés muito forte, que é o viés de aversão à perda, que basicamente significa que, dada uma ação, uma situação, se tem uma probabilidade de perder algo e de ganhar algo com aquela mesma ação, o cérebro do usuário vai acabar guardando mais a informação da perda. E aí, gente, pensando que só de Pix no ano passado foi enviado 63 bilhões de transações via Pix, você imagina se você mandar 1000 Pix deu certo e 2 deram errado, já era. Você nunca mais vai conseguir enviar um Pix direito naquela instituição, enfim, com total segurança. E aí, trazendo alguns dados, e aí essa é uma pesquisa do Serasa, a gente tem uma correlação muito forte com relação a dinheiro e bem que a gente entende ali como dinheiro, que é, por exemplo, os impactos na vida de saúde mental do usuário. Então, a pessoa com estresse, desânimo, insônia, enfim, com relações pessoais, ali, isolamento, que pode intensificar com questões aqui de depressão. E aí, quando a gente pensa em banking, hoje o banking ele se trata muito de informar valores frios, né? Então, você enviou um Pix com sucesso, você não recebeu um pagamento, você tem tanto de saldo. E aí, em que dimensão que a gente está trabalhando esses aspectos emocionais dentro da jornada? E aí, né, concluindo aqui um pouquinho, mas é importante a gente falar que o problema ele não é só financeiro. Quando a gente está pensando nas jornadas de banking, a gente não está só impactando ali no dinheiro dela. Qualquer detalhe mal desenhado dentro de um fluxo, por exemplo, uma notificação em excesso que a gente vai mandando sem ter muito filtro, a gente deixa marcas tanto ali na mente quanto no corpo do usuário. E o que ajuda a gente a ser centrada no cliente, trazendo esses pontos também? A gente sabe que o cliente fala, muitas vezes ele não faz. Então, aqui a gente tem uma ferramenta que a gente usa para taguear a jornada e para ver o que o cliente realmente está fazendo ali no app. Depois, a gente também tem uma outra ferramenta que a gente faz experimentos. Então, ali, por exemplo, tem um banner que a gente colocou na tela do extrato. E aí a gente consegue, com validação estatística, entender o que o cliente faz. Mas também o que o cliente fala, né? A gente tem um canal no Slack em que pinga lá tudo que o cliente fala nas lojas, no Reclame Aqui e tudo mais. E o time, e aqui todo o time, não é só produto, design, engenharia, mobile, é inclusive CEO, C-level.
olha cada detalhe, dá um arroba lá no PM responsável, no designer, na pessoa de engenharia, para a gente conseguir realmente olhar para a dor. Porque quando o cliente fala que ele não tem dinheiro para comprar comida, a gente deveria ficar indignado, né? Então, um pouco do que o que o cliente fala nos ajuda também no dia a dia. E aí eu vou passar aqui rapidinho, até por causa do tempo, um exemplo de um case que a gente fez aqui, que foi muito pautado ali em simplicidade e facilidade para o usuário. A gente fez um revamp ali das jornadas de pagamento. Para vocês terem ideia, gente, antes, para você pagar uma conta, você tinha que passar por 6 telas. Era uma coisa, tipo, não faz sentido. Mas, enfim, a gente fez ali um discovery, pesquisa, a gente entrou ali no mundo do usuário, a gente identificou algumas dores, a gente fez uma revisão ali da FAQ, que é muitas das vezes subestimada. Enfim, a gente encontrou ali primeira dor ali quanto design e produto, que era a falta de documentação do produto. A gente não sabia como é que funcionava o fluxo de pagamento. E aí a gente juntou com engenharia, com mobile, e fez engenharia reversa ali para conseguir identificar as regras que tinha por trás do código. Daí a gente fez, né, mudança da nova jornada de pagamentos, boleto no crédito, DDA e algumas coisas que estão aí por vir. E aí o que a gente fez basicamente? A gente tentou o máximo diminuir a carga cognitiva do usuário ali naquela jornada. Então, antes ele tinha que decidir qual que era o valor que ele ia pagar, qual que era a data que ele ia pagar, ver uma tela falando quais eram os dados daquele fornecedor e depois concluir o pagamento. Basicamente o que a gente fez foi diminuir. Acho que ele não está passando, né? Mas a nossa ideia foi diminuir ali em 2 telas, onde o usuário ele só troca as informações se ele quiser, caso ele queira, né? E uma outra coisa que a gente fez também era que antes o usuário tinha que decidir qual que era a forma que ele ia pagar, então se ele ia pagar copia e cola ou código de barras. E aí a gente fez o seguinte: só tem um input, você coloca o código lá e o app decide, o app entende qual que é aquele tipo de código que você está pagando. E aí os resultados foram claros. A gente teve uma diminuição aí de 40% na redução do tempo de conclusão, um aumento de conversão de 15%, CS super positivo, vou passar porque o tempo está acabando. Deixa eu passar aqui, enfim. Futuro de daily banking, né? O que a gente vê como futuro de conta, né? Como que a gente vai estar usando conta daqui a uns anos? Basicamente, a ideia é que o banco não, a pessoa não entre na vida do banco, mas justamente é o banco que está inserido dentro da jornada ali daquele cliente. É algo que a gente já vê acontecendo, né? Os cartões ali embutidos nos aplicativos de transporte, de alimentação. Também questão de processos acontecendo no fundo, de forma automatizada e personalizada. Então, eu vou te entender tanto que você vai ter segurança aqui no meu banco, que eu vou tomar as decisões certas para você. E é isso. E aí, gente, o nosso foco, depois de tudo isso, vai dar tempo, falta 6 minutos. Nosso foco, depois de tudo isso, a gente trabalha muito com cash in, cash out, entrada, saída de dinheiro. Então, são 2 times, né, uso e gestão do dinheiro. Então, o nosso foco é utilizar o Open Finance, e aqui eu vou fazer uma pequena pesquisa, me ajudem, por favor. Quem já fez o Pix por aproximação no Google Pay? Só existe para o Google Pay, porque para o Apple Pay, a Apple não aderiu ao Pix. Olha como que a gente está ainda já inovando. Isso é via Open Finance, tá? Isso aqui, nem os merchants, nem o carinha da maquininha que está vendendo para a gente, quando a gente vai falar que vai pagar por Pix por aproximação, eles sabem que existe isso. E já está disponível via Open Finance. Então, a gente quer utilizar o Open Finance, mas a gente quer também trazer novos produtos, como o Pix automático. Pix automático é um produto super novo, a gente sabe que ainda não rampou no mercado, mas é um novo débito automático, é algo que vem um potencial enorme também para o futuro, muito conectado com o Open Finance, e com novos meios de pagamento, né? A gente tem grande aposta aqui também no Tap to Pay. E tudo isso para quê? Né? Para a gente conseguir gerar justamente o engajamento e o comportamento de inércia do cliente. O que é isso? A gente tem esse conceito no dia a dia que a gente quer deixar a vida do cliente tão fácil, no sentido de que ele vai deixar o Pix automático dele, ele vai confiar no banco e ele vai saber que a conta dele vai ser paga. Ele não vai pensar como DDA, que muita gente tem medo de deixar o DDA lá, porque acha que não vai ser cobrado, que a conta não vai ser paga, etc. Então, a gente quer gerar esse comportamento de inércia
dentro e fora do app também. Por isso que a gente fez a parceria com o Google no sentido do Pix por aproximação, porque a gente poderia ter feito o Pix dentro do nosso app. Por que a gente fez a parceria? Porque o futuro, olhando para o Open Finance, não é só naquele app. A principalidade não necessariamente é usar só aquele app. A gente precisa entender para o cliente onde que o cliente está, como a gente resolve a dor dele. E o Open Finance, por trás, vai nos ajudar muito nesse sentido, deixando bem transparente todas essas jornadas. E, no final, a gente precisa olhar para a experiência, mas a gente precisa rentabilizar o nosso negócio. E aí, no sentido de Daily Banking, a gente tem um histórico de ser muito focado no engajamento, engajamento do cliente. Mas a gente precisa rentabilizar também, né? Então, como que a gente fez isso? Desde 2023, a gente já tem o Pix no crédito, né? Então, aqui tem até a jornada da tela, que o cliente pode pagar no saldo em conta ou pode pagar no limite do cartão de crédito. O Bacen vai oficializar o Pix parcelado, que é o Pix no crédito, no final do ano. Então, a gente está, desde 2023, possibilitando para o nosso cliente isso. Por quê? Porque a gente entende que, muitas vezes, isso é o diferencial para ele conseguir fazer, com um ticket médio baixo, uma compra numa lojinha, em algo, recebendo um desconto por ser Pix, ao invés de pagar no cartão. E a gente sabe da mudança toda que está rolando entre cartão e Pix. E aqui também tem um pouquinho do lift que a gente já teve enorme de Pix no crédito. A gente tem Pix no crédito, boleto no crédito, recarga no crédito, enfim. A gente precisa rentabilizar, essa é a mensagem. Eu acho que essa aqui do meu já falou lindamente aqui esse slide, mas basicamente o que a gente está... a gente, quanto experiência em banking, a nossa ideia é que a gente esteja tão imerso ali na vida do usuário, entendendo de fato como ele vive ali, o que ele faz para pagar, como ele faz para pagar, que a jornada passa até despercebida para ele. E ele só vai lembrar, de fato, quando falhar, porque a gente é assim, e a nossa missão quanto banking é que ele nem precise lembrar, porque a gente vai entender tanto ele que a chance de falhar é mínima. E aí, só uma provocação se tudo for automático, se tudo for personalizado ali, o cliente ele vai sentir alívio, ele vai perder o controle, né? O cliente ele vai ter noção da gestão financeira dele, ou ele vai simplesmente, que a gente sabe que no nosso país a gente não tem uma educação financeira muito boa, ele vai sentir alívio, ou ele vai, de fato, perder de vez essa educação financeira. E aí, alguns aprendizados, passo aqui rapidinho. Importante sempre falar, né, que não saber o comportamento do usuário, a gente muitas das vezes pressupõe muita coisa, principalmente quando a gente é usuário, também a gente usa ali no dia a dia, e a gente acaba pressupondo muita coisa. E, enfim, isso impacta o que a gente está criando. E nem tudo é must-have em Daily Bank, né? Daily Bank é crise. Então, assim, caiu o Pix, tudo tem que resolver para Pix, mas tem a TED também. A TED está impactando a TED, mas qual que é o percentual da base que usa a TED comparado ao Pix? É tipo 10%. Então, eu vou priorizar o quê? Pix. Então, a gente tem que entender que nem tudo é prioridade e, no momento de crise, também saber tomar essas decisões com base em dados. E, além disso, como a gente está dentro de uma fintech, a gente tem o regulador, a gente tem o Bacen ali, a gente precisa olhar para a regulação, mas como que a gente inova dentro desse cenário também? Quais são os riscos que a gente quer tomar de forma consciente para conseguir inovar? Boa. E o cuidado com a afobação no dia a dia, às vezes a gente quer tudo no ar, rápido, gente falando, pressão para tudo quanto é lado, e a gente só quer se livrar daquilo logo. E lembrando que a afobação é diferente de testar rápido. Testar rápido, sim, é importante. Tá? E, por fim, trabalhar em conjunto sempre, produto, design, engenharia, mobile e growth, que é o que a gente trabalha lá na Neon. São cadeiras, disciplinas extremamente diferentes, mas que se complementam na hora da gente fazer um trabalho colaborativo. E, por fim, a gente trouxe alguns livros aí, se vocês quiserem tirar slides, mas são livros muito conhecidos, já com certeza por vocês, mas que a gente usou aí também para, ao longo da apresentação, nos ajudar a trazer alguns conceitos. E um convite final, né? A gente está realmente aqui... Eu, há 2 anos, trabalho com a Aninha, estou conhecendo presencialmente ela, porque a gente trabalha totalmente remoto na Neon, isso é verdade, tá? Não é, esse bilhete é verdade. Então, assim, aproveitem esse QR Code, entendeu? E aí, se conectem com a gente também, e contem com a gente aí depois, se quiserem trocar ideias e tudo mais. Boa, obrigada, pessoal.
Vamos conversar. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre métodos de pagamento. Queria que vocês... Não sei qual de vocês vai me responder isso. Se pudesse prestar atenção em alguma tendência de pagamento, o que você diria, assim, para ficar de olho? Acho que a gente falou um pouquinho, né, no sentido do Open Finance, com certeza, e de como a gente para de falar em Open Finance, porque a gente ainda usa obrigatoriamente Open Finance nos aplicativos, mas para o cliente Open Finance, o que é isso? Ninguém entende. Então, como que a gente traz jornadas fáceis para o cliente com o Open Finance, que tem muito potencial, e também novas formas de pagamento. A gente vê na China, né, pagamento com mão, né, várias coisas com a íris do olho, tem coisas muito inovadoras. Eu acho que o Brasil é um país muito bom para quem quer trabalhar com produto financeiro, porque a gente tem o Bacen que realmente ajuda a gente a influenciar positivamente na regulação e testar rápido. Então, acho que estar bem ligado no que está acontecendo fora do mundo, mas também aqui testar coisas internamente, assim, mas eu focaria muito no Open Finance. Vamos Olá. lá, primeira pergunta. Vou pedir para que você se falar autodescreva. muito baixo, me fala. Meu nome é Mariana, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos e estou usando preto. Estou de óculos escuro também. A minha pergunta é sobre o time de vocês. Eu gostaria de saber se vocês hoje investem em design de serviço e quão grande é a estrutura de design, no caso, na empresa, né? Boa. Hoje a gente tem um time enxuto, mas de extrema qualidade, tem uma galera que está ali. Mas nós somos product designers, né? E basicamente é isso. A gente não tem um time focado ali em design de serviço, mas a gente utiliza a habilidade de cada um para poder potencializar da melhor forma. Não sei se eu te respondi. Mas... Obrigada. Obrigada. Oi de novo. Eu sou Lara, eu estou usando óculos, bota preta, um vestido preto e tenho um cabelo médio escuro. Bom, muito legal a palestra de vocês. Eu vi que vocês trabalham com Daily Banking e vocês trouxeram alguns dados bastante interessantes sobre como o brasileiro lida com o próprio dinheiro. E, ao mesmo tempo, eu percebo um movimento relativamente grande de empresas de tecnologia colocando carteira dentro do próprio aplicativo, como, por exemplo, acho que todo mundo conhece 99 aqui, né? Eles têm essa função dentro do aplicativo, a Uber também tem. E aí eu queria, no ponto de vista de vocês, qual é o impacto da forma como o brasileiro lida com o dinheiro dentro dessas features de carteira web, por exemplo? Eu acho que eu acho que por muito tempo às vezes a gente tenta brigar contra o que está acontecendo no mercado. Então, por exemplo, a gente tem que construir o melhor app do mundo para o cliente só ficar no meu app. A principalidade ela está se dissipando, essa é a verdade. Então, o cara vai usar o Uber, o cara vai usar o 99, o cara vai usar o iFood, que tem também uma carteira, o cara vai usar agora o 99 lá, Food também. Então, assim, eu quero que o meu cliente use o meu cartão Neon para pagar o Uber dele, para pagar a 99 dele, o iFood dele. Então, como eu faço com que esse cliente seja engajado, mas ele use onde ele quiser, né, o serviço que ele queira. Então, acho que é um pouco nesse sentido, porque existe ainda muito uma resistência, e principalmente talvez em bancões, assim, no sentido de deixar tudo concentrado ali. Eu não permito, eu bloqueio transação fora do meu app, eu bloqueio uma transação em outro app. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que o caminho é o que o cliente quer fazer, como a gente facilita isso. Então, acho que cada vez mais isso vai acontecer, então vão ter outros aplicativos, inclusive, e a gente tem que estar junto deles, e não contra, sabe? É um pouco o meu pensamento. Assim. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Miguel. Eu sou um homem alto, de pele branca, cabelo castanho, e estou vestindo uma camisa bege e uma calça preta. A minha dúvida é... Vocês comentaram muito sobre
a empatia, né, até com as pessoas de baixa renda, né, então vocês têm muito esse foco. Eu queria entender como que vocês levam isso para o texto, para o conteúdo, se vocês têm um trabalho de UX Writing e como que é feito, por exemplo, uma pesquisa ou um teste em cima de texto. Boa. A gente faz teste de usabilidade ali para conseguir entender, de fato, como que as pessoas estão percebendo ali aqueles textos. E a gente também usa uma plataforma, né, no Growthbook, onde a gente consegue ter muita agilidade para conseguir, por exemplo, dentro de um banner, testar vários tipos de content ali, ver qual consegue performar mais, e aí a gente aplica no negócio, no fluxo, né? Mas é mais ou menos assim que a gente faz. Qual que é a plataforma que vocês usam? A gente faz teste de usabilidade, então a gente tem ali, né? E aí a gente tem uma plataforma chamada Growthbook, que aí a gente, enfim, consegue agilidade para conseguir fazer essas mensurações. Acho que complementando, a gente ainda tem muito problema, tá? Então a gente ainda tem muita jornada que dá erro lá, que tipo, ops, deu erro, que mensagem que a gente vai dar para esse cliente? Mas acho que a gente tenta muito trazer o tom de voz da neonzada. O nosso cliente se chama neonzada. Então, qual que é como que a gente chega nesse cliente, né? Então, é isso, assim, a gente usa essa plataforma, mas também temos muitos problemas ainda, tá? Obrigada. Obrigado. Perfeito, né? Boa tarde, eu me chamo Helena, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, médio longo, uso óculos, com uma camiseta vinho, uma calça bege e um tênis branco. Bom, eu também trabalho no mercado financeiro, eu trabalhei também com Pix automático, e a minha pergunta é, como que vocês fazem a gestão para vocês conciliarem o que é entrega regulatória, né, aquilo que é obrigatório de ter na experiência do usuário para atender o regulatório, e aquilo que vocês entendem que precisa também entrar no roadmap, porque vem da necessidade do cliente, vem daquilo que vocês coletaram em pesquisas, enfim, para vocês tomarem algumas decisões centradas na necessidade do cliente também. Especificamente do Pix automático ou pode ser qualquer exemplo? Qualquer exemplo que tenha essa Depois vamos trocar sobre o Pix regulatória. automático, que eu estou precisando de bench, tá? Tá bom. Mas, por exemplo, o Pix por aproximação, que é algo bem novo, a gente decidiu assumir o risco inicialmente de só lançar em Android e não porque é via jornada sem redirecionamento do Open Finance. E aí a gente não tinha feito iOS, porque Apple não tem, mas a gente pode ter outros iniciadores que não o Google, que usariam a jornada sem redirecionamento. A gente assumiu esse risco. E aí o Bacen veio depois para a gente, veio lá enfim, a gente foi lá, correu atrás e fez também para iOS. Mas acho que, por exemplo, no próprio Pix automático, tem coisas na regulação que elas são bem abertas, você tem que interpretar. Então, tem coisas que, por exemplo, a gente fez na nossa jornada, o diferencial do nosso Pix automático é o pagamento no crédito. Então, isso não estava na regulação. Mas pode ser que, em algum momento, pelo Pix parcelado, isso entre com um problema. Então, acho que, assim, a gente tem que conseguir pesar as coisas. O que é bom para o cliente e são riscos que a gente quer assumir. Então, a gente toma muito esse viés assim mesmo. Entendemos a regulação, temos o time jurídico que nos ajuda, mas, enquanto produto, assim, a gente tem que entender qual que é o risco de negócio que a gente quer tomar, sabe? É bem interessante falar essa questão de regulação, que a regulação ela não olha para o futuro. A regulação ela olha para um sistema que está funcionando agora e quais são as brechas que se manifestam nesse sistema de agora. Então, por isso que cabe também a interpretação. E aí, a partir do que gerar dessas experimentações, vai vir uma nova onda de regulação. Obrigada pela pergunta. Obrigada. Depois passa o seu contato lá, me segue no LinkedIn para a gente trocar do Pix automático, tá? Amiga, daqui a pouco é intervalo. Vai fazer o seu networking. Vai brilhar, mulher. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Gabriel, sou um homem branco, de cabelos loiros e camisa mostarda, shorts e tênis verde. E a minha pergunta ela é muito mais contextual. Primeiro, parabéns pela apresentação, adorei. Eu acho que vocês trabalham num contexto bem sensível, né, dessa questão de pagamento, de banco. A gente mexe, a gente também trabalha num contexto não de banco, mas também, enfim, num contexto sensível.
E a minha questão é muito mais como que vocês lidam com a gestão de expectativa, mas principalmente de frustração em produtos que trazem esses contextos tão sensíveis, como, por exemplo, impactar diretamente a vida de uma pessoa que não vai ter ali o dinheiro no final do mês para pagar uma conta, ou questões de golpe, fraude, algo nesse sentido. Como que existe alguma previsibilidade dentro do produto, ou alguma comunicação através de um writing assertivo, não sei. Ou que se vocês oferecem alguma coisa no final do dia que solucione ou suporte essas dores que muitas vezes a gente, quanto empresa, não consegue atuar? Ficou claro? Boa. Primeiro, a gente tenta prevenir o máximo que o usuário, por exemplo, no caso de um golpe de Pix, ele acabe não caindo. Se a gente sabe, por exemplo, que uma chave ela tem propensão a ser uma chave golpista, a gente tenta... obviamente, a gente não pode falar que a chave é golpista, mas a gente tenta ali comunicar de alguma forma para ele ficar um pouco em alerta. Quando, por exemplo, se a pessoa está tentando pagar um boleto que já foi pago, a gente comunica. Então, é sempre com aquele viés mesmo que a gente aprende lá no início, quando a gente está estudando o X de prevenção a erro, tentar ao máximo evitar ali que a pessoa acaba cometendo erro, né? Enfim. E também eu acho que isso é uma coisa difícil, mas a gente tenta ser um pouco mais proativo, sabe? Então, se a gente sabe que vai acontecer X coisa, a gente, como banco, a gente consegue, talvez, dar uma contrapartida ali para conseguir ajudar de alguma forma, sabe? É assim que a gente tenta fazer. Não é fácil, não é trivial, mas é o que a gente tenta fazer. Quer complementar? Tá. Eu acho que é só, assim, no contexto de... A gente trabalha com muitos mais produtos do que além do Pix, mas é porque o Pix realmente é a coisa do momento, né, digamos assim. Mas, por exemplo, o Pix, por muito tempo, as pessoas não sabiam e até hoje não sabem que existe o MED, que é o mecanismo de devolução caso seja uma fraude. Então, a gente tem no aplicativo uma melhoria no sentido de isso realmente... Porque a pessoa fica desesperada. Ela fez o Pix para um fraudador e agora eu perdi o dinheiro... No passado, as pessoas realmente não sabiam o que fazer. Hoje, muitas já sabem. Mas aí a gente desenvolveu formas no próprio aplicativo dela conseguir pedir ajuda para o assistente ali de atendimento e aí conseguir receber. Porque se foi fraudador, ela vai receber o dinheiro de volta, né? Porque está por lei. Então, acho que é encontrar esse meio do caminho, assim, como que a gente consegue dar visibilidade de forma... Não falando que é o MED, porque o que é MED, que nem Open Finance... Mas como que a gente traz essa segurança de que o seu dinheiro vai estar ali de volta? E acho que outro ponto é o nosso atendimento, muitas vezes, entra em contato com esses casos mais críticos, porque a pessoa está desesperada. Então, aí a gente acaba tendo também um cuidado maior. Muito obrigado. Temos mais perguntas? Senão vou fazer a minha. Tem mais? Não? Caio calado, o único que não fica em silêncio. Vamos lá. Gente, estou querendo contribuir, o evento está legal. Me pegou de surpresa ali, estou todo bagunçado aqui. O que eu queria perguntar é que vocês estão vendo, né, toda a comoção que a gente está vendo em relação ao Pix, né, e a questão da inovação, soberania e por aí vai. Como é que vocês se sentem trabalhando com o Pix, né? Representando o país numa inovação que é do Brasil e o impacto que isso tem na nossa sociedade? Uma pergunta nacionalista. Uai. Vamos lá, orgulho brasileiro. Não sei brasileiro. se significa alguma coisa, mas eu estou com um boné vermelho, só dizendo aí. Olha, eu poderia estar com uma camiseta vermelha, mas é porque eu estou da Neon, tá? Só deixando claro aí, caso alguém fique com alguma dúvida em relação a mim, mas é isso. Boa. Vamos lá. Falando aqui do ponto de vista de design... Não, gente, é de vocês, profissionais. Isso. Já falei até da camiseta vermelha, minha amiga, me explica. Ana, como é que você se sente? É uma coisa muito importante para o nosso país. Um por vez, por favor. Então, é o que eu ia comentar. Assim, pelo menos para mim, é muito gratificante fazer parte disso, porque facilitou muito a vida da galera ali de fazer, né, a transação. Bancarização também, muita foi puxada por causa do Pix. E é um desafio, assim, que às vezes dá vontade de surtar, descabelar o cabelo. Às vezes não, amiga, fala a verdade. Mas, assim, é muito bom Todo você dia. ver as pessoas usando no dia a dia e dando feedback de como está sendo, como que ajudou, sabe? Pelo menos para mim, eu gosto de trabalhar nesse ramo, nessa parte, justamente por causa disso, que eu consigo tangibilizar e ver que, de fato, impactei ele de alguma forma, sabe?
Assim, para mim é algo que mixed feelings, né? Tem horas que eu quero jogar tudo pro alto, né? Meu olho está tremendo assim, porque é só crise. Mas no fundo é um privilégio, na verdade, a gente tá, sabe? Porque a gente está inovando, assim. A gente tem a Índia que teve o primeiro Pix deles, né? Obviamente, tudo mais. A gente tem outros países se inspirando muito no Brasil. Então, assim, a gente está no mercado muito inovador. Então, é um mercado nervoso, tá em fintech, mas é isso, é uma balança, né? Tem dias bons e dias ruins, mas acho que no final poder realmente estar nesse ecossistema, trabalhar nisso, acho que no futuro vai ser algo legal de olhar para trás e falar, poxa, a gente fez parte disso, sabe? Posso complementar? Temos tempo. Temos Tem tempo, mais alguém? Peraí, só um instante. Ele quer, podemos, claro. Eu ia perguntar que no planejamento do Banco Central existem ondas, né, de inovação e adoção de tecnologias, né? Uma das primeiras fases foi o Pix, daqui a algum tempo vai ter o Real Digital, e lá na frente tem uma questão de data ownership, né? As pessoas serem proprietárias dos seus próprios dados. Vocês olham para esses assuntos? Como é que vocês estudam sobre isso? Sim. Eu confesso que eu parei para ler um case de uma empresa chamada Drumwave. Eu tentei entender um pouco o white paper deles e é bem diferente, assim, tipo, como é que vocês interpretam? Não conheço esse caso. A gente tem um time de Open Finance ali, tem um time de AI também, olhando muito para essas questões mais de futuro. A gente estuda coisas de, tipo, por exemplo, apostas que a gente quer ter de futuro e tudo mais, mas, assim, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar o pratinho cair do dia a dia. Então, sinceramente, eu não estou, por exemplo, olhando para a Drex e tudo mais, mas tem uma galera ali, sim, que está olhando internamente, mas são coisas que demoram, acabam que vai demorar um tempinho para rampar, né? Então, por exemplo, Pix parcelado. É no final do ano que o Bacen vai colocar como obrigatório, mas a gente está desde 2003 fazendo porque foi uma aposta nossa. Pode ser que alguma dessas outras coisas a gente aposte também, mas para o nosso cliente não é o fit isso, entendeu? Então, talvez outro banco esteja mais olhando para ativos digitais, Drex e tudo mais, tokenização, questão de cripto, mas não é o nosso cliente, entende? Então, para o nosso cliente é acesso ao crédito. Mas eu acho que é uma pertinente pergunta, assim, e depois compartilho esse estudo, porque eu não sei não conheço não. Obrigado. Olá, tudo bom? Tiago, faço parte da equipe técnica, vou fazer uma pergunta rapidinho. Se descreva, por favor, Tiago. Sou negro, cabelo curto, estou usando chapéu, uma blusa roxa do Dexconf, com uma blusa de frio africana e calça preta. Vamos lá. Pensando vocês falaram do Pix, mas quando a gente fala da questão bancária, a gente está tendo um movimento muito grande da questão de criptomoedas, criptoativos no geral. E a gente vê, por exemplo, o Bitcoin, que foi criado com o princípio de ser uma moeda descentralizada, e a gente vê as nações criando moedas centralizadas novamente, até com Drex, o Real Digital, entre outras. E a gente fala de um mercado que era para não ficar amarrado ao Estado e, de fato, essa mudança não está acontecendo porque eles estão criando moedas para ficar amarrado ao Estado. Como a Neon vê essa questão, até mesmo nesse fluxo de Open Bank e desse futuro mercado que vai acontecer dessa moeda que automaticamente você vai fazer Pix dos seus Bitcoins ou Pix das suas moedas digitais em si? Como que vocês estão pensando nesse processo? Vou te falar a verdade, a gente não está pensando, porque o nosso cliente, ele paga o almoço para comprar a janta, o cara não tem criptomoeda, entendeu? Mas eu entendo que é importante a gente estar em conversas enquanto instituição, mas para o nosso cliente a gente tem que resolver outros problemas antes, sabe? Mas eu acho que para quem está em bancões aí da Faria Lima, deve ser algo bem legal para trabalhar agora. Palmas para essas mulheres.